Olá, pessoal. Agora nós vamos falar sobre o signo de Leão. Mito, símbolo, arquétipo, deuses e deusas, né? Deste maravilhoso signo que é Leão. Vamos lá. O signo de Leão, ele é o quinto signo zodiacal. Ele tem um modo fixo, o elemento dele é o fogo e o Sol é o seu regente. Outros arquétipos míticos. Nós temos Sekhmet, que é egípcio, Hércules, Atalanta, nós temos Lug, que é celta, nós temos Reia, Ishtar, babilônica. Assim como o Câncer, Leão tem uma história confusa. A constelação era conhecida pelos babilônios como o Grande Cão e pelos egípcios como a Grande Foice. Não se sabe bem como ela acabou se tornando, na verdade, leão. Bem, os egípcios, eles cultuavam uma deusa com cabeça de leão chamada Sekhmet, que representava o calor escaldante do sol ao meio-dia. Como o sol realmente está mais brilhante durante o mês de leão, Sekhmet podia ter sido seu arquétipo original. Foram também os egípcios que construíram a esfinge, que alguns esotéricos eles acreditam representar um leão fundindo-se com uma deusa. Na roda astrológica, essa fusão está presente na cúspide de Leão e Virgem. A cúspide é bem na divisa, né, na roda zodiacal de Leão e Virgem. Então, a deusa da colheita, né, e muitos acreditam que a construção da esfinge ocorreu no momento da virada entre esses dois ciclos. Isso vai se dar por volta de 10.000 anos antes de Cristo. E Rudyard afirma que a esfinge, ou a cúspide de Leão e Virgem, representa o primeiro estágio de iniciação no caminho do discípulo. O Sol era visto como o rei dos planetas, assim como o Leão era o rei dos animais. Por isso, o Leão tem a reputação de majestoso e dominante. Os planetas ficam em volta do Sol, o seu centro. E na astrologia médica, Leão corresponde ao coração, que é o órgão central da vida. Os leoninos com frequência se encontram ou se colocam no centro dos acontecimentos de sua vida. Muitos dos seus relacionamentos dependem de sua força solar de liderança, direção e de luz. Mas a força solar ou ego ou vontade dirigida deve fazer compromissos com o coletivo. Assim, Leão é visto como um signo social. Durante a fase de Leão da atividade humana, o indivíduo deve encontrar o seu lugar ou deixar a sua marca na sociedade em geral. Novamente, o significado astrológico do signo está de acordo com o ciclo sazonal, pois o Sol, durante seu mês mais brilhante, está em posição análoga ao do líder na sociedade. O Sol é o símbolo visível da força da vida que anima todos os seres sensíveis, o poder ou a energia vital do cerne da nossa existência. Como vimos, porém, essa força solar não é em si nem boa nem má. É simplesmente um poder. Quando tem a permissão de correr solta, sem direção consciente, leva ao egoísmo desmedido e à premência de conquistar ou de dominar. É por isso que se diz que os ditadores representam um aspecto negativo de Leão. Domar a força vital e colocá-la sob o controle consciente da vontade do indivíduo é um tema constante na mitologia e no folclore. A psicologia junguiana vê dessa forma a maioria dos mitos sobre matança de dragões. Os gregos clássicos mostraram Leão no primeiro dos trabalhos de Hércules, o combate com o leão da Nemeia. Nessa história, Hércules representa a vontade consciente, adquirindo controle sobre as paixões vitais simbolizadas pelo leão. Da mesma maneira, o herói babilônico Gilgamesh
encontra um bando de leões brincando à luz da lua e os mata. Já a carta do tarô, a força, associada a leão, traz uma figura angelical, frequentemente uma mulher, fechando a boca de um leão. O significado atribuído a essa carta é exatamente o mesmo, que é domar essa força vital ou a natureza animal por meio da vontade consciente e dirigida. Esse símbolo deve derivar do ritual egípcio de doma de leões, que é um rito de passagem que os iniciados tinham que enfrentar. Observando, Câncer numa associação como o Deus Sol encontrava a sua morte ritual no solstício de verão, nesse período arcaico. Durante uma fase posterior da antiguidade, porém, o sacrifício simbólico do Sol ocorria com mais frequência durante o mês de Leão, pois, embora o Sol brilhasse mais nesse período, o poder da noite estava ficando mais forte. Os druidas celebravam essa mudança sazonal no Lamastide, que acontece no dia 2 de agosto, que é um funeral para o deus Sol Lugh, assim como um festival da colheita. A morte do deus Sol num combate ritual é um tema recorrente na mitologia céltica. Aparece na primeira parte do galês Mabinogion, em que o herói Fio mata Havgan, que esse Havgan seria um verão branco, para que Aran, rei do mundo subterrâneo, que aí vai corresponder ao inverno, possa ser restabelecido como senhor do ano. Na quarta parte do Mabinogion, o herói Sol, Leinlangifs, outro aspecto do deus Lugh, é morto enquanto está equilibrado com um pé sobre o caldeirão mágico e o outro nas costas de um bode. Mais ou menos no ano de 1100, o mito encontrou ominosamente a realidade quando o rei Guilherme II da Inglaterra, chamado Rufus, que significa o vermelho, que é a cor simbólica da vitalidade solar, ele foi assassinado com uma seta na New Forest de Hampshire. As circunstâncias que rodeavam a morte do rei eram tão misteriosas que muitos pesquisadores concluíram que Rufus era um pagão e estava representando o papel de vítima consensual num rito de sacrifício humano. A morte de Guilherme Rufus ocorreu durante Lemas. Como símbolo do próprio poder vital, o Sol é um regente apropriado para Leão. Mas no esquema dos 12 olímpicos mencionado pelo poeta romano Manílio, Jove, com dos deuses, é o senhor de Leão. Na maior parte das mitologias, o rei dos deuses é um arquétipo do princípio da consciência concentrada, de forma que é apropriado que Jove ou Júpiter reja Leão, assim como a consciência deve reger o instinto. Mesmo hoje, com frequência, pensamos nas pessoas de Leão como joviais, que transmitem muita alegria e companheirismo. A referência à mãe dos deuses é um pouco mais difícil de compreender. O historiador astrológico Rupert Gliddon achava que o título devia referir-se à deusa Ártemis, da forma como era cultuada em Éfeso, uma mãe divina com muitos seios. Para nós, isso parece bastante improvável, já que o culto a Ártemis efesiana era restrito à costa da Ásia Menor, especialmente porque a deusa Reia, segundo o mitologista Cal Quereni, era chamada de mãe dos deuses. A esposa de Cronos, que é Saturno, Reia, deu à luz Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Deméter e Hestia.
Seu nome parece ser o título sob o qual a grande deusa era conhecida na ilha de Creta, embora não esteja claro o motivo pelo qual ela poderia ser associada a leão. Talvez valha a pena notar que outra forma da grande deusa, a Ishtar babilônica, tinha o leão como um dos seus animais simbólicos e com frequência é retratada montada nas costas de um. Já Joseph Campbell afirma que a deusa Cibele, mãe do morto e ressuscitado Atis, era conhecida como Mãe da Montanha ou Mãe dos Deuses e identificada com Reia. Os seus locais de adoração eram as montanhas e cavernas, e seus animais sempre foram os leões. Outro personagem leonino da mitologia grega é Atalanta, filha de Iaso, ou Laso. Seu pai, amargamente desapontado por ela ser uma menina, abandonou-a no alto de uma montanha. E aí ela foi criada por uma ursa na floresta. Presumivelmente Ártemis, na forma de um dos seus muitos totens animais. Então essa ursa, né, que criou essa menina e desenvolveu assim habilidades atléticas e de caça superiores a de qualquer outro mortal na Terra. Ela acompanhou Jasão no Argo, tomou parte na caçada do javali de Calidonte e era uma perigosa adversária em qualquer acontecimento esportivo. Ela não gostava muito de homens como consortes, embora apreciasse tê-los como competidores no esporte. Mesmo quando era desafiada pelos melhores atletas, sempre se igualava a eles ou os superava, especialmente na caça. Muitos pretendentes pediram a sua mão, de forma que ela imaginou uma competição que sabia poder vencer, prometendo que, se alguém fosse capaz de vencê-la em uma corrida a pé, ela o tomaria como esposo. Bom, muitos tentaram e falharam, até que um dia veio Melânio com um plano para derrotá-la. Ele colocou 3 maçãs de ouro ao longo do percurso da corrida, e Atalanta teve que diminuir sua velocidade para poder apanhá-las, o que trouxe a sua derrota. Bem, de acordo com o que ela tinha proposto, casou-se com Melânio, teve um filho, e uma das versões do mito, ambos foram transformados em leões por causa de uma afronta feita a Zeus. Competitiva e competente nos esportes como Atena e Ártemis, deusas associadas aos outros signos de fogo, respectivamente Áries e Sagitário, Atalanta representa o tipo de leão ardoroso, independente e muito habilidoso, para quem o atletismo, os jogos e a aventura são fascinantes. Muitas de nossas associações mitológicas com leão referem-se a reis e rainhas, heróis e heroínas que dominam os animais selvagens e representam a intrepidez e a coragem. Desta forma, a sabedoria em leão está ligada, em primeiro lugar, à capacidade da pessoa de levar a melhor sobre a fera ou o inimigo, e, em segundo, de proteger a sua cria ou reino desses inimigos. Nos tempos antigos, os reis e líderes tribais tipicamente atingiam a posição de governantes porque demonstravam uma força tão poderosa e de tão grande domínio sobre os que os desafiavam, que seus súditos ficavam admirados com as suas habilidades, como no caso de Napoleão, que ele era um leonino, cujo nome significa literalmente o leão. Eram grandes guerreiros, e quando vinham exércitos inimigos desafiá-los, defendiam o reino mostrando seu poder, ou eram derrotados e renunciavam à sua posição em favor do novo guerreiro vitorioso. Mesmo hoje, é comum fazer de nossos heróis militares os nossos líderes, porém, isso infelizmente é mais comum nas ditaduras militares do que em democracias. Assim, o segundo estágio do fogo de leão
liga-se ao primeiro, que é Áries. O guerreiro Áries se torna rei leão. O rei era o personagem mais onipotente do lugar e seus casamentos eram cuidadosamente escolhidos para manter pura a linhagem dos seus descendentes. Os egípcios mantinham estritamente essas práticas e criaram, além disso, testes contínuos ou iniciações para os príncipes e princesas reais, de forma que, mesmo quando não eram confrontados por um exército invasor vindo de fora, tinham de passar por testes periódicos para certificar que os governantes mantinham uma natureza interior limpa e pura, como instrumentos afinados de Deus. De fato, acreditava-se que os faraós eram deuses. Os gregos não eram tão cheios de hubris quanto os egípcios. Os seus deuses sempre residiam acima da humanidade, no alto de uma montanha. E quando se acasalavam ou se misturavam com humanos, eram por vontade do próprio Deus. Os gregos tinham seus heróis valentes e poderosos, como Hércules, cujos 12 trabalhos são reminiscentes do progresso do Sol pelo zodíaco. Um herói deve mostrar os seus poderes em situações aparentemente impossíveis. Mas esse guerreiro não era feito rei. Seus reis eram pessoas que personificavam a sabedoria e a inteligência política. Os nossos reis e líderes modernos são indicados ou eleitos porque têm mais riqueza e, assim, aparentemente, o maior poder. O Sol e Júpiter presidem sobre Leão, mas há também uma estrela muito brilhante na constelação de Leão que ajuda a dar esse quinto estágio da mandala astrológica muito do seu caráter. Essa estrela é chamada Régulus, o coração do leão. Para os antigos, essa estrela era um dos vigias do horizonte, pois faz parte de um grupo de 4 estrelas que subiam nos equinócios e solstícios na Babilônia. As outras estrelas eram Antares, Aldebaran e Fomalhaut. No zodíaco sideral babilônico, Régulus era a estrela do solstício de verão, a época do ano de máxima força solar. Daí a associação com o leão, o sol e o fogo fixo. Na experiência cósmica, Leão é o domador da fera, ou o rei da montanha. Na experiência humana, esses líderes solares fogosos e vivazes com frequência despertam temor e inveja. A associação entre uma pessoa e sua progenie é normalmente representada na astrologia por Leão ou na quinta casa. Como se fossem reis e rainhas criando perfeitos puros sangues, Leão mantém olhos vigilantes e protetores sobre seus filhos. Já viu um leão protegendo seus filhotes? Quer estejamos falando de filhos reais, físico, ou de filhos da mente e do espírito, as criações de Leão são réplicas de seu eu e, como tal, merecem um lugar elevado em sua vida. Essa qualidade aparece com mais força com um Sol ou Lua em Leão. Com Leão em ascensão, os nativos estão numa missão para desenvolver a sua natureza real. Por isso, frequentemente se encontram em situações de liderança, seja por escolha ou indicação. Em Câncer, a figura principal é a mãe. Em Leão, é o pai. E isso se deve às respectivas regências da Lua e do Sol. Encontraremos uma forte ligação com o pai novamente lá em Capricórnio. Todos esses pais têm naturezas diversas. Em Áries, o pai era uma fonte primordial original e talvez um competidor, ou mesmo um tirano a ser derrubado. Já em Leão, trata-se dos aspectos do pai que têm uma ligação íntima, pessoal,
de coração com o filho. Em Capricórnio, o pai representa a conexão pai e filho exterior, pública, baseada na necessidade de aprovação e também até de aprovação do social. Leão e o Sol são associados a heróis masculinos, solares, que é com frequência a forma como o pai é visto pelo filho pequeno. Historicamente, essa ligação entre pai e filho atingiu um dos seus pontos mais baixos durante a era de Plutão em Leão, de 1939 a 1957, e especialmente em 1947 e 1948, quando Saturno e Plutão entraram em conjunção no signo de Leão. Essa é a geração que cresceu psicologicamente sem pai. Mesmo quando o pai não estava trabalhando ou não havia abandonado fisicamente a família, uma sensação de abandono emocional acometeu essa geração, que na maioria se tornou superpais para os seus rebentos. Os tipos leoninos nessa geração são com frequência bastante diferente do leão familiar, exuberante, entusiástico, descrito nas colunas de jornal. A vitalidade interior tem o brilho escuro e misterioso do reino subterrâneo de Plutão, e não o calor do fogo solar. Esses leões são como sóis subterrâneos, poderosos e meditativos. Mick Jagger, com muitos planetas, incluindo Plutão e o Sol em Leão, é um bom exemplo da união do Sol e de Plutão neste signo. Na era de Netuno, em Leão, década de 1920 por aí, a arte, os filmes e a música, domínios regidos por Netuno, produziram formas dinâmicas de entretenimento. O mundo dos investimentos, ações, hipotecas, commodities, eles são regidos por Leão, que se construíra com base nas ilusões e fantasias netunianas de riqueza e poder na ganância, repentinamente desenvolveu-se tudo isso em 1929 com o crash, né? Além de, neste crash de 1929, ser o auge dessa ganância, também houve a dissolução também, justamente com o crash e a quebra, então, da Bolsa e, enfim, aquele arraso na economia mundial. Quando o próprio Sol está em Leão, é a definição da individualidade da pessoa e a paternidade, ou as qualidades vivificantes motivadoras. A Lua, como sempre, ela concentra-se naquilo que nos faz sentir tranquilos ou seguros. Assim, a Lua em Leão, ela tira o seu sustento dos dias de Sol, preferencialmente quando passados com algum relacionamento sincero, um amante ou com algum filho. Essas pessoas podem centrar-se e sentir-se bem dispostas com esportes competitivos, criatividade pessoal ou alguma arte performática. Sentem-se também rejuvenescidas cuidando de si mesmas, comprando roupas, joias ou cuidando de suas jubas. Mercúrio em Leão pode trazer habilidades criativas no campo da escrita ou da oratória, enquanto Vênus, mais frequentemente, inclina a sua criatividade para as artes do desenho. Marte, como já foi visto, deve servir ao rei interior para poder se expressar de forma positiva. E em Leão, Marte é o signo do próprio rei solar. Bem, na melhor das hipóteses, a consciência concentrada dirige o indivíduo e os objetivos são facilmente alcançados, mas sem direção própria, esses nativos podem dispensar sua energia perseguindo objetivos ilusórios. Assim, muitas dessas pessoas podem seguir uma carreira em particular pelo dinheiro, mas o seu coração, o sol, não está ali
Por isso, estão sujeitos a ataques cardíacos ou mesmo à morte prematura. Séries em Leão pode ser realmente o super pai. Há uma inclinação para projetos criativos e trabalhos manuais, e, novamente, habilidade para o drama ou outras artes. Palas Athena possui um talento para a liderança com uma energia do tipo menina do papai por trás dele. Já Juno, em Leão, é devotada a ideias românticas, enquanto Vesta traz tanto a criatividade quanto a procriação. Júpiter em Leão é o líder arquetípico, cujo poder e autoridade se estendem a todos os aspectos da vida. Júpiter gosta de administrar o seu próprio cosmo, particularmente no signo dos soberanos, em que prevalece a sua luta para permanecer autônomo. Saturno em Leão, ele é desafiado com a tarefa de sacudir o jugo da subserviência, mas também por tomar a responsabilidade sobre as suas ações. Essas pessoas podem renegar o coração no processo de aquisição material e também estão sujeitas, como Marte em Leão, a problemas cardíacos e principalmente amargor e ressentimento. Devem realmente aprender a abrir o coração, especialmente para si próprio. A posição de Quiron em Leão, ou na quinta casa, ajudará a curar o coração, o que se faz especialmente através do reconhecimento dos relacionamentos pessoais mais próximos. Um Urano na quinta casa remexe os fluidos criativos. Ele pode produzir um artista supremo, ou aqui, na casa de seu detrimento, um supremo ego maníaco. Cuidado com crianças incomuns em sua vida se você tiver Urano aqui, no momento do nascimento, na casa 5, em Leão. Netuno na quinta casa concentra a típica criatividade dessa casa, especialmente em termos de atuação, pintura ou música. Plutão na quinta casa, se afligido, ele pode trazer a falta de paz geracional, que foi discutido anteriormente, para uma posição importante na vida do indivíduo. Pode também desafiar o nativo a usar a sua criatividade de um modo socialmente útil. Já foi mencionado a ligação de Leão com o coração na astrologia médica e a sua relação com o Sol como coração de nosso sistema solar. No corpo humano, o coração representa a função vital da vida. No sistema dos seres, perdão, no sistema dos 7 chakras, o chakra do coração está localizado estrategicamente no centro, fornecendo o elo vital entre os 3 chakras inferiores, que representa a natureza instintiva ou animal, e os 3 centros superiores, que representam a natureza divina. O centro do coração, ou humano, permite ao indivíduo, assim, combinar essas duas naturezas e encarar o mais difícil dos desafios, o de manter o coração aberto e afetuoso na contínua novela chamada vida. A força vital, ou Kundalini, flui por esse conduto e, quando está fluindo livremente, cria a harmonia interna e a energia vital. Na tradição astrológica esotérica, disse que o símbolo de leão, que é aquele símbolo que está na roda zodiacal, representa esse poder Kundalini, quando começa a se desenrolar após o seu sono na base da espinha. Isso a gente consegue também ver lá em Escorpião. Um dos maiores assassinos da humanidade ainda é a doença cardíaca, que surge quando os caminhos que levam ao coração foram obstruídos por alguma razão. Já numa sociedade altamente tecnológica, em que a liderança de um homem é medida por sua riqueza e seu poder, o preço frequentemente é o coração humano. E nessa fase da nossa evolução pessoal e planetária, o coração é
o que mais carece de desenvolvimento, e conforme a era de Aquário firmemente se enraiza na consciência do planeta, a função desse signo de polaridade, Leão, será assegurar que assim seja, porque o regente dele, não vamos esquecer, do signo de Leão é o Sol. E essa força há de brilhar na era de Aquário ou sem era de Aquário. Até o próximo. Gratidão. Muito obrigada.